Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. Bom dia especial para você que tá aí feliz porque seu pastor ou sua pastora está comemorando mais um ano de vida e a gente quer comemorar junto com você. 96803-8319 é o WhatsApp. Escreve aí o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da igreja, manda pra gente. Quer que ao final a gente vai orar? Ontem eu anunciei aqui, Marcela, os excessos mais cometidos pelos brasileiros ao longo da vida, segundo uma pesquisa, e eu vou apresentar aqui para os nossos ouvintes, esperando que eles compartilhem com a gente pelo WhatsApp qual que é o ponto mais fraco deles aqui, entendeu? Porque como são 5, não dá para dizer os maiores. Tem que dizer assim, qual que é o mais difícil para você desses excessos cometidos pelos brasileiros ao longo da vida? Vamos lá, hein? Pela ordem, número 1, Marcela. Consumo de alimentos não saudáveis. Vamos repetir, Marcela, por favor. Número 1. Consumo de alimentos não saudáveis. Número 2. Compras por impulso. Número 3. Trabalho. Número 4. Exercícios físicos. Número 5. Consumo de bebidas alcoólicas. Aqui são excessos, minha gente. Então, se você tem excesso você consome muito alimentos não saudáveis, é o número 1. Se você compra por impulso, é o número 2. Se você tem um excesso de trabalho, é o número 3. Se você tem exercício físico em excesso, é o número 4. E se o seu problema é consumo de bebidas alcoólicas, também em excesso, você vai compartilhar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, né, Marcelo? Fala aí. Isso aí, 968038319. Compartilha com a gente aí pelo número ou o nome, né? Pode botar o nome também. Eles confundem o número com uma coisa. Pode botar o número ou o que é o negócio lá, né? Que é aqui, ó. 1 consumo de alimentos não saudáveis. 2, compra por impulso. 3, trabalho. 4, exercício físico. 5, consumo de bebidas alcoólicas. Tá certo, Marcela? Maravilha. É a participação do nosso ouvinte aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre bom ter você aqui, ó. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Minha gente, aqui um ouvinte contando, JR, eu amo a obra de Deus, mas meu pai me atrapalha. Apesar de ser convertido, ele me proíbe de participar de qualquer coisa na igreja. Mas qualquer coisa. Só tenho autorização de ir aos cultos aos sábados e domingos na companhia dele. Já melhorou, já não é qualquer coisa sem o pai, né? Deve ser. Acho que meu pai não leva a sério o meu chamado só porque eu sou jovem. O que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado? Quando a nossa família não apoia o nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado? O que fazer para que as pessoas respeitem nosso ministério quando ainda temos pouca idade? Vou perguntar para a menina da mesa, tem pouca idade, é a mais jovem dessa mesa de idosos hoje aqui. Muito bom dia aí, Denise, seja bem-vinda, começando como sempre pela menina da mesa de hoje. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, meus companheiros de debate, a audiência 93.3. Olha, ela ama fazer a obra de Deus e sente que o pai está atrapalhando de alguma forma. Bom, chamado é algo muito particular entre Deus e quem ele chama. Mas em algum momento, esse chamado, esse ministério, Deus, o próprio Deus, ele faz notório, né? Nós temos na palavra do Senhor ele chamando Moisés, né? Para uma grande missão.
de liderar a saída do povo do Egito. Temos também Deus designando Josué para substituir Moisés. Temos o próprio Jesus falando diretamente com Paulo, né? Para uma chamada, uma das maiores chamadas, um dos maiores chamados que nós temos na palavra do Senhor. Então, assim, Deus, ele chama no particular, mas depois de alguma forma ele fica notório a chamada. E eu acho que você não tem que se preocupar se alguém está reconhecendo o seu chamado, porque chamado não tem a ver com mídia, com fama, não tem a ver nem necessariamente com notoriedade. Às vezes você tem um chamado e você está lá nos bastidores. Geralmente quem trabalha com intercessão não é notado. Então, assim, mas na questão específica da ouvinte, se ela tem pouca idade, eu não sabemos exatamente a idade, mas eu vejo como um cuidado desse pai. Não vejo nada demais, até porque se Deus de fato tem um chamado na vida dela, Deus vai convencer o pai dela em relação ao chamado que deu a ela. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem 3 filhas, tá certo? É isso mesmo? Sim. 3 filhas, não é isso? E aí tem o cuidado de cada filha de um jeito. Né? Você pode ter uma que é mais animadinha, outra que é mais introspectiva, uma que é isso, cada filha tem um jeito, né? Temperamento, comportamento. Nesse caso aqui, o senhor acha que o pai está errado quando age assim, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os queridos ouvintes. Bom, é justamente sobre isso que eu ia falar. Talvez o pai pode estar sendo uma grande ferramenta de Deus para a vida dela. Porque 2 coisas importantes nós precisamos entender é que, número 1, ninguém tem o poder de impedir um chamado de Deus na vida de alguém. Nós percebemos isso, por exemplo, na vida de muitos personagens, mas dentre eles, Davi. Os irmãos de Davi, o pai de Davi, se esqueceram dele na mesa e o profeta disse, não nos assentaremos à mesa até que o menor tenha chegado. Agora, veja bem, Deus chamou Davi naquele dia. Mas significa que Davi estava pronto para o trono naquele dia? Não. Davi foi chamado, voltou para o campo, tempo de preparo. Os irmãos, Saul, a perseguição e até o gigante Golias foram ferramentas que Deus usou para moldar Davi como rei. Então, na verdade, essa menina precisa entender que talvez o pai está sendo uma ferramenta e um cuidado. Eu tenho 3 filhos, como o JR falou, e eu sou pastor. Às vezes minhas filhas têm ensaio na igreja, eu não posso levá-las, eu não deixo ir. Alguém vai dizer, pastor, como é que o senhor não deixa tua filha ir no ensaio da sua própria igreja? Não, porque o Rio de Janeiro está perigoso demais e quando eu não posso ir, ninguém pode buscá-las para mim, então eu prefiro que não vá, porque eu moro longe da igreja. Enfim, cuidado, porque pode ser apenas um cuidado. O querido reverendo Hélio Tomás, muito bom dia, seja bem-vindo. E o senhor, reverendo, o que pensa? Bom dia JR, bom dia nossos amigos debatedores, nossos ouvintes. Nesse texto a gente faz várias leituras dele, né? A primeira, a gente pode fazer a leitura dessa ouvinte, dessa jovem, de alguém que quer simplesmente fazer a obra do Senhor, né? E ela coloca a limitação estabelecida pelo pai acerca do apenas aos cultos e assim na sua presença. A segunda leitura que nós fazemos talvez seja uma superproteção do pai. E essa superproteção do pai, talvez por vários motivos, sabendo que existem desafios para o adolescente, o jovem, que precisam ser estabelecidos, cumpridos, e talvez por um certo cuidado ou zelo, né, ele entendendo que alguns desses desafios, como terminar os estudos, como inserir-se, né, na vida profissional, também o cuidado para não se frustrar, porque ela lá na frente coloca a terceira coisa que eu pontuo como leitura, a questão de chamado. O que ela quer dizer como chamado? Qual é a definição dela como chamado para que o pai entenda, compreenda? Agora, eu acho que a resposta está na orientação, tanto do diálogo com o pai, pelo qual ela se submete e tem que se submeter como menor, e também ao pastor da igreja que os acompanha e que certamente tem uma noção acerca dessa jovem, qual é a sua posição em relação a fazer a obra de Deus ou a um chamado ministerial. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia. E aí, o que pensa o senhor? Bom dia, Jota, bom dia os irmãos debatedores. Eu passei um pouco por isso no início da minha conversão. Meu pai, a diferença é que meu pai não era crente,
Mas acredito que são duas informações aqui, a gente procura falar em tese, é claro, mas é muito difícil a gente fazer um diagnóstico, principalmente, e tentar ajudar essa irmã. Para mim, são duas informações básicas que eu precisaria ter até para ajudá-la um pouco mais. A questão é a idade, que já foi falada, que às vezes a gente conversa e até a mãe fala, meu filhinho, você vai ver, o cara tem 25 anos, né? Ou então fala adolescente. E às vezes fala que é muito jovem e tem 15 anos. Então, ela pode ter 13, pode ter 14. Acredito eu que na idade aqui, no que se refere a ela, isso vai influenciar muito, né? Se ela tem 13 ou se ela tem 25. Mas é uma idade em que o pai resolveu que ela não vai, ué. Então, mas aí, no meu ver, até pra gente... Pode parecer que é proteção demais. Proteção demais. Se ela tem 25 anos é uma coisa, Jota. Se ela tem 13 anos é uma outra coisa. Depende também do lugar que ela mora. Então, exatamente. Se o culto é de manhã, à tarde ou à noite. Exatamente. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer e saber é onde é a igreja. Porque às vezes a distância é muito grande, né? É o caso do pastor. Então aí pega ônibus, pega aquilo tudo, horário, isso tudo é perigoso. Agora, o que eu poderia dizer, assim, que o que eu procuro ver é sempre os dois lados, né? Existe, e acredito que aqui a gente já abordou os dois lados. Existe essa questão da menina não se preocupar, mas existe também a questão dos pais em querer super proteger, em querer justificar muitas coisas e aí reter o filho na obra. Isso acontece também, é uma realidade e a gente não pode, não tem como a gente passar desapercebido nisso aí. Acredito que nesse ponto aqui existem as duas coisas. Existe a criança, a adolescente, que quer fazer muita coisa, eu acho legal. Quando ela diz que meu pai me atrapalha, é o impulso dela, mas ao mesmo tempo o homem é crente e ela vai à igreja com ela. Então, isso é um ponto. O outro lado é que os pais, em algumas vezes, por algumas justificativas, e eu passei por isso, em querer privar o filho de fazer alguma obra, se envolver e, de repente, estar retendo um chamado, ou um possível chamado na vida dele. Entendi. Então você pode ter aqui, são obviamente várias hipóteses, nós vamos apontar aqui algumas delas, inicialmente pensando que essa menina é uma pessoa extraordinária, quase que angelical, certo? Uma pessoa da prateleira de cima e está convivendo com um pai que é um pouco repressor, que a impede de ir à igreja entre segunda e sexta-feira. Essa é uma possibilidade. A segunda é que o mundo está difícil, a situação está complicada, que sair de casa custa alguma coisa. Você pode ter o ônibus, você pode ter o carro, você pode ter o metrô, você tem o trem, tem um custo para ir e vir. Essas coisas não são tão simples assim, além de ter a pessoa que possa ir lá buscar ou acompanhar. Falta esse acompanhamento. Terceira possibilidade, a igreja não tem uma estrutura de cuidados especiais. Os meninos vão para a igreja e só vão. Não tem ninguém para acompanhar. Ou seja, torna o ambiente complexo porque não se tem o controle exato, o mínimo controle exato do que está acontecendo lá. E aí você tem quarta hipótese, a menina tem que estudar. A pessoa que o ouvinte tem que estudar, segunda a sexta-feira tem que estudar, a pessoa não estuda, ela quer ir à igreja o tempo inteiro. Enfim, e tantas outras que existem, mas o fato é que como deve proceder uma menina, um menino, uma pessoa, que abrindo em tese, que para ir à igreja depende da autorização do seu pai e o pai diz, de segunda a sexta-feira você não irá. O comportamento dela deve ser arrumar uma brecha para vazar e ainda que o pai pense que ela esteja em casa, ela não está, ela fugiu de casa para ir à igreja, é a opção número 1. A opção número 2, ela vai obedecer o pai. E enquanto obedece o pai, ora para que oportunidades sejam abertas para que ela esteja lá. 1 ou 2, irmãos? Sem dúvida nenhuma, número 2, porque pai e mãe você tem que honrar. Se o pai é o responsável por ela, ele sabe muito bem o que está fazendo, até porque você tocou na questão do estudo e era exatamente o que eu ia falar. Já que ela está falando de chamado, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, como é que está o seu ministério? Eu falei, o meu ministério não para. Porque ministério para mim não é necessariamente estar cantando em um púlpito, estar bombando, estar em tudo quanto é lugar, agenda superlotada. Ministério para mim é estar como em muitas vezes já aconteceu, eu sentar em um restaurante, por exemplo, esses restaurantes que alguém pode sentar do seu lado e você ali numa conversa informal, você descobre que essa pessoa é uma pessoa afastada da igreja. Eu jamais vou perder essa oportunidade. Ali em pouco tempo que eu tiver, eu já trato de falar a questão da volta para o Senhor, que Jesus está voltando,
voltando. Isso para mim é ministério, é estar na escola, é estar saindo da igreja, é estar na fila de um banco. Ministério para mim é isso, é exercer o tempo todo o id que Jesus deu lá aos discípulos, né? Ide, fazei discípulos, pregai. Então, tem que saber o que essa menina também entende como chamado. Porque para mim esse é o maior chamado, é você falar do amor de Jesus o tempo todo, e para isso você não precisa de um púlpito. Aliás, eu acho que no púlpito é o lugar que você menos tem tempo para falar sobre isso. Então, chamado é isso. Ela está, então, em relação a ela estudar, porque com certeza ela está em idade que ela ainda estuda, aproveitar o máximo que ela tem com os colegas, com os coleguinhas, ou até mesmo em casa, porque nessa geração hiperconectada, usar as redes sociais para estar evangelizando. Isso é exercer o chamado dela, já que ela tem valorizado tanto e quer, inclusive, que o pai reconheça, ela está nessa ativa, demonstrando para o pai que, independente se ela está indo para o culto ou não, que ela está exercendo sim o seu chamado. Dentro dessas duas possibilidades, eu também caminho pela segunda, obviamente. Mas se me permite, JR, claro, eu queria abordar uma terceira. Seria o seguinte, tem muitos pais em casa agora, que às vezes os pais também acabam sendo rigorosos demais quanto aos filhos estarem na igreja. Por isso que cada caso é um caso. Se o filho cumpriu com as suas obrigações, eu penso que se ela percebe que o pai não tem um bom jogo de cintura, deve entrar um segundo personagem, o pastor. Chamar o pastor para que chame o pai a um diálogo, explique ao pai por quê. Porque muitos adolescentes acabam desgostando-se da igreja. Então, já que meu pai não quer deixar ir para a igreja, então vou sair escondido agora, vou com meus amigos. Aí começa a ir para a rodinha de bagunça. Infelizmente, isso acontece muito. Então, muitos pais estão pecando nisso, quando na verdade era para os filhos estarem na igreja, estão segurando em casa até como castigo. Você não vai para a igreja hoje não, tá de castigo. Aí a pessoa pensa o quê? Então eu vou pro mundo, meu pai não quer deixar ir para a igreja. Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado com muita cautela. Segundo a pergunta, eu acho que, em primeiro lugar, ela deve obedecer. Obedecer sempre aos seus pais, independente de qualquer coisa. Mas eu creio que também, a partir daí, esgotar todas as possibilidades de um diálogo com o pai, para que o pai possa compreender quais são as suas motivações em relação a estar na igreja fazendo a obra, ou sei lá, qualquer coisa que ela entenda ser um chamado, um ministério, como é que ela falou, né? E também, por outro lado, perguntar ao pai, por que eu não posso? O que está na sua mente acerca de mim ou do universo à minha volta que o senhor exerce essa proibição? Entender o que o pai pensa também. Então isso, eu acho que seria o segundo passo. O primeiro, obedecer. E o segundo, esgotar todas as possibilidades de diálogo com o pai, para que ela se faça entendida acerca do que ela tem na sua mente em relação a fazer a obra, e também compreender o que está na mente do pai que gera essa proibição. Por que não, né? Exatamente. Por que não? Então, pensando aqui, tô olhando e a gente vai conjecturando, né? Vai pensando. E aqui parece que não está definido, não sei se sabem, a questão do sexo, se é menina ou menino. Menina. Né? Menina? Então. Pensamos que seja uma adolescente e a outra, uma possibilidade de questão de segurança, mas aí um complicador ainda mais dentro da nossa cidade, se ela mora dentro de uma comunidade, né? E algumas comunidades da nossa cidade, você sabe, uma menina, ela tem outros níveis de exposição. Então esse pai também tem essa preocupação também, principalmente no trânsito dela à noite. E pouco vai fazer diferença ele andando com ela, né? Porque a questão é a visibilidade dela à noite e a exposição que transita ali naquela comunidade à noite. Então, o que eu poderia dizer, Jota, e eu queria compartilhar com ela, primeira coisa é o seguinte, ela deveria mostrar para o pai, porque ela pode ser também uma adolescente, e aí ela não consegue dominar as próprias responsabilidades dentro de casa. A mãe, aquelas responsabilidades que tem, a gente sabe que adolescente geralmente é um pouco disperso, um pouco relaxado, falta com as suas responsabilidades, e aí passa uma insegurança para os pais. Uma das coisas que eu aprendi, foi a direção de Deus que me deu, quando me converti, eu queria sair numa vigília, por exemplo, meu pai, e ele não crente, eu comecei a mudar o meu comportamento dentro de casa. Comecei a participar mais dentro de casa, comecei a ter um senso de responsabilidade dentro de casa, e isso foi passando segurança para ele, coisas que eu não fazia, compromissos que eu não saudava, a questão do estudo, a questão da minha postura em relação a namoro, então várias outras coisas
que ela precisa mudar na visão dos pais, diante dos pais, na família, como tratar, como se postar em algumas determinadas situações, para que possa passar segurança para esse pai. Porque se ela nas coisas simples, ela não consegue passar essa segurança para os pais, ela não conseguirá ter essa confiança deles nas questões externas e principalmente com a igreja. Então ela vai orar, ela vai colocar diante de Deus, vai conversar com os pais, mas ela também pode, por exemplo, se a igreja dela, um exemplo, ela tem reuniões de célula, ela pode buscar esse líder de célula, ela pode buscar saber o endereço, mostrar para o pai as pessoas que estão, ligar, de repente conseguir outros pais de outras amigas que possam passar e pegá-la, apresentar, fazer que o pai, os seus pais conheçam os pais de outros meninos ou meninas que possam estar com ela levando. Então são situações que ela vai criar responsabilidade e passar segurança para os seus pais também. São coisas práticas que ela pode, além de estar orando, buscando a Deus e pedindo para que Deus mostre aos pais, ela pode também tentar mover e movimentar essas questões aí. Muito bem, são várias possibilidades, gente, e quando a gente trata o assunto em tese, a gente amplia essa rede, né? A gente acaba falando para muito mais gente que vive essa realidade que está aí. Se você teve a sua experiência com Cristo na adolescência e você viveu várias negativas, a gente sabe que em muitos casos os pais erraram. Os pais erraram por causa da frieza espiritual deles. Porque não queriam ir à igreja, ninguém ia. Quantas histórias nós conhecemos sobre este tópico. Mas também existem aqueles que cuidam para que haja uma constância, porque sabem que em uma determinada fase da vida, a inconstância é uma das marcas, a impulsividade é uma característica muito clara. Daí poder juntar tudo, dizer assim, tal dia nós vamos, e vamos todos juntos. É muito importante. Se for alguma outra coisa relacionada à desconfiança, a insegurança, é um processo a ser construído com paciência, com tranquilidade, para esperando em Deus ver essa história sendo transformada para a glória do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muita gente participando com a gente aqui pelo WhatsApp, falando sobre os excessos, né? Entre os excessos mais cometidos pelos brasileiros ao longo da vida, estão o consumo de alimentos não saudáveis, compras por impulso, vou dar porcentagem aqui, alimentos não saudáveis 42%, compras por impulso 29%, trabalho 27%, excesso de exercícios físicos 18% e consumo de bebidas alcoólicas 12%. Os dados são da pesquisa Excessos dos Brasileiros, que ouviu 1.000 pessoas entre 18 e 24 anos em todas as regiões do Brasil. Vocês acham que a questão dos excessos aqui, esses 5 ou outros tantos que nós temos os relatos aqui dos nossos ouvintes, eu vou dar aqui, vou ler aqui algumas das opiniões, isso é um problema que também pode ser tratado espiritualmente, ou essa é uma questão puramente física sem nenhuma influência espiritual? Começando com a menina da mesa. Olha, JR, tudo que é excesso, o nome já diz, né? Tudo que é demais não faz bem. Em relação à pesquisa, você vê que há aí algumas opções onde as pessoas foram falando o que elas acham que mais cometem, mas de repente na hora da pesquisa as pessoas nem analisam exatamente se aquilo que ela está falando é de fato ou se é apenas aquilo. O que acontece, você fez a pergunta se isso entra no âmbito espiritual, né? Em Gálatas, quando Paulo faz a lista ali de algumas, né, de algumas obras da carne, está, por exemplo, quando ele fala coisas semelhantes, você coloca a glutonaria, né? Aqui não está como glutonaria, está como consumo de alimentos não saudáveis. Mas a partir do momento que você ou come demais ou ingere para o seu corpo produtos, alimentos que não vai fazer bem, você está destratando o templo do Espírito Santo. As pessoas têm a noção de que o corpo é o templo do Espírito Santo só para quem é convertido. Não, Deus criou o homem para que habitasse nele, então todo o corpo é o templo do Espírito Santo. Algumas pessoas apenas não têm essa ciência. Então, assim, mas tudo que é demais não faz bem. Por exemplo, o exercício físico. Outro dia eu estava vendo uma matéria, pessoas sendo lesionadas
lesionadas, o problema de coluna, porque a gente vive numa geração do culto ao corpo, então não importa, eu perco a saúde, mas eu tô, né, o músculo tem que estar bombando. Então as pessoas precisam, como sempre em tudo na vida, encontrar o famoso e bom equilíbrio, nem lá nem cá, nem no 8 nem no 80. Vamos encontrando esse caminho aí que inclusive é bom para paz. Porque a única coisa que em excesso nunca vai fazer mal é paz. Olha, aqui ouvinte dizendo, eu cometo excessos com comidas não saudáveis. Outro ouvinte, eu só não tenho problema com consumo de bebida alcoólica e excesso de exercício físico. Outra ouvinte aqui, o excesso dela é exatamente o excesso de exercício físico. Então. Outro ouvinte aqui contando o seguinte, o problema dela é alimentos não saudáveis e compra por impulso. Ouvinte dizendo, eu sou bariátrica e estou sofrendo com a gula. O problema são os alimentos. Outro ouvinte aqui, consumo de alimentos não saudáveis. Ouvinte aqui, consumo de alimentos não saudáveis. Eu acho que esse é o principal, pastor. Porque até da pesquisa ele está em ele é o quantidade. Principal. Agora, é o necessário será que as pessoas sabem que tipo de comida que é e que não é saudável? Será que todo mundo sabe? Eu acho que o pessoal pensa logo no famoso fast food, né, JR? Vou dar uma listinha de 10 aqui. Vou dar uma listinha de 10. Ajuda aí o pessoal. Vocês vão me dizer se vocês 4 aí agora. É com vocês. Sorvete, consome ou não? Pouco. Eu quase nunca. Eu quase nunca. Olha que gracinha. Manuel de Matos falou nada até agora. Eu como sorvete. Eu confesso. Sorvete está entre os 5 alimentos mais prejudiciais. Eu tô com a lista. Mesmo? Bom. Pra que revelar isso agora, pastor? Estou apresentando a lista dos 10. Direto. O senhor tá querendo só 5, eu vou falar de 10. Mas sendo bem justa, quase Farinha. nunca, mas se você me ofereceu... Farinha de trigo? Farinha. Cortei. Farinha. Açúcar puro no sangue. Salsicha. Isso aí, principalmente. Macarrão. Também. Eita. Açúcar Nugget. puro, Batata pura. frita. Rapaz, tem um quinto aqui que eu não sabia. Pra mim, novidade absoluta. Atum. Não, isso aí. Oxi. Atum. Este alimento geralmente considerado saudável, mas é preciso tomar muito cuidado com a procedência. Sim. Atum. Ué. Açúcar. Bom, açúcar vocês já sabiam, né? Açúcar Vocês já sabiam. Todo pó branco. Refrigerante. Vocês estão sabendo também. Isso aí. Alimentos congelados. Estão sabendo também? Não, esse não Por conta muito. dos conservantes. Depende muito, do né? alimento, Depende né? muito de como se conserva. E tem umas frutinhas aí que, né, também é complicado. Fruta. Por causa da frutose, Frutose. né? Aquela misturada, né? O suco também, na né? realidade, É melhor você comer a fruta do que tomar o eu suco. Eu costumo falar que o bom mesmo era todo mundo voltar pra roça, ficar comendo o que sai lá da terra, porque é difícil, é complicado. Então, se você for ler o rótulo, você não come nada. E o problema é que tudo que faz mal é gostoso. Uma vez eu vi, não sei se foi um meme, alguma coisa, alguém falando assim, ó, colocou na boca, sentiu o gosto, é gostoso, cospe que vai fazer mal. Pizza. Que isso? Que é mais ou menos por aí. Pizza é a grande vilã. Acho que é a grande vilã. Batata frita é terrível, né? Também. Gente, mas eu desconfio de quem não gosta de pizza, viu? Eu já vou olhar meio estranho. Chocolate branco. Não, gostar é uma gordura. coisa. A gente tá falando diferente. Esse é terrível. Gosta de tudo que você tá falando aí. Margarina. Eita, Também. esse aí. É prejudicial Rapaz, você total. só tá Principalmente essa aí que pesado. Rapaz. Ele foi no foco dos ruins mesmo. JR. Piores alimentos agora, pros piores. Aqueles são ruins. Esses agora são os piores. Bacon. Que isso? Bacon. Ai, Exatamente. que pecado. Bacon. A margarina não é dos piores? Olha, eu vou dizer pra ouvi que vocês. bacon emagrece. O atum tá de volta essa lista, que já é outra lista, hein? O cara falou que o Tá porco não, é tá ruim, aí. que acabou de ler o texto aí, o diabo entrou no porco. Como é que foi? É, por isso que não vai, né? Eu tô passando mal já. Fast food, salgadinho de milho. O que é salgadinho de milho? Aqueles. Dito Ih, pseudo Também é ruim, saudável. Olha, vou te Fritou, contar, hein? já era. Que coisa, hein? Ô Jota, olha só, existe uma questão aí, eu vi algumas pessoas colocando no excesso, né, de exercício físico. Tem que ter uma análise, o que é o excesso de exercício físico, né? Que às vezes existe muita questão de esforço. Por exemplo, a pessoa que fala, não preciso malhar, não preciso fazer nada de academia, no exercício, porque eu já trabalho o dia inteiro, meu trabalho é pegando peso aqui. São trabalhos, então, são esforços físicos estressantes e que não tem nada a ver com a questão do exercício saudável, exercício físico saudável. Muita gente que fala que caminha muito, porque solta 2 pontos antes e vai caminhando para o trabalho, olhando. Tem gente que caminha olhando o celular, tem gente que corre, né,
preocupado em um montão de coisa. Isso aí, a questão não é só a questão biomecânica, a correria, o estresse, né? O exercício físico ele tem que estar pautado para aquilo ali. Você separou, você botou uma roupa adequada, você separou um tempo para estar naquilo ali, você vai investir, e aí você vai trabalhar, se é na academia, você vai ver qual é o melhor exercício para você trabalhar para o seu corpo. Então isso é que é legal. Então, e muitas vezes existe a carência também, pela fragilidade humana, existe uma carência muito grande, aí são as pessoas que se flagelam, se violentam, né, usando a questão de asteroides, ou até mesmo a gente tem visto aí gente até nossa fazendo modificações no seu corpo para se tornar bonita e às vezes perdendo até a vida, né? E geralmente você pode ir lá na televisão, já são meninas e rapazes bonitos e que morrem em detrimento de querer buscar uma forma melhor só para ser visto. O autocontentamento, né? Ou não contentamento com a sua autoimagem. Então isso aí é fruto de muita vida nociva, é um sentimento que tem invadido até mesmo entre nós. A gente tem visto gente fazendo exercício ou buscando uma forma excessiva, uma aparência, e aí querendo mostrar um corpo por uma carência e uma não satisfação de forma interna e também espiritual. Mas dentro da sua palavra, a gente pode resumir que todo excesso esconde uma falta. Por que o excesso? O que está faltando que eu preciso suprir? Ou com a comida que seja saudável, que não seja saudável, ou com o culto ao corpo, ou ficando o tempo todo muito mais no trabalho do que com a minha família. Então todo excesso esconde uma falta. O que você tem que descobrir, que falta é essa que você está tentando suprir com coisas que nunca vão te preencher. Eu posso citar uma? Com certeza. Que leva as pessoas a esse exercício induzido, um rompimento de um relacionamento. Seja noivado, seja até o divórcio, o rompimento de casamento. A partir daí a pessoa vai tomar um impulso para ela quer mudar, aí ela vai se tratar. Até para ficar melhor, para ver se o outro se arrepende. Você vê que a maioria... Mostrar pro outro. Aqui você perdeu. Essa é a primeira iniciativa que a pessoa que se divorcia ou que quebra um relacionamento... Agora eu vou cuidar de mim. Ela vai cuidar do corpo. Porque ela está necessitada disso, porque isso está ligado à autoestima desse conflito. Né? Então, é uma das motivações também que leva as pessoas ao excesso do exercício físico. Eu penso que quase todos os alimentos usados de maneira errada ou na hora errada pode se tornar um veneno. Eu penso que tudo é com equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que nós temos o controle, o domínio próprio sobre as nossas coisas. Se a pessoa come demais algo, isso pode lhe fazer mal. Então eu penso que o equilíbrio é a base de tudo. Uma das coisas que os crentes, por exemplo, adoram dizer, a maioria dos crentes, digo crente porque eu sou crente em Cristo Jesus, nós dizemos, vamos comer porque já que crente não bebe, então vamos comer, né? E na verdade o pecado de glutonaria na Bíblia é um pecado falado o tempo todo. Diz que os glutões não entrarão no reino de Deus. O que é? Aonde que sai do cara que come muito pro glutão? É quando já tá comendo com os olhos. Como é que é essa linha aí? A pessoa já tá satisfeita, mas ela quer continuar comendo, ela já matou a sua fome, o apetite já foi saciado, mas ela quer continuar comendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes por trás de uma brincadeira tem um fundo de verdade que Satanás aplicou dentro da igreja. A crente come mesmo. Peraí. Aí a gente fala do cara que bebe muito e enche a cara, mas o glutão que a Bíblia bate nele também e diz que não pode, ele tá comendo, tá pecando. Pastor, então a gente tem que tomar cuidado. E se a pessoa estiver grávida? Aí que deve tomar cuidado. Porque ela tá falando aqui, ouvinte tá falando, Jesus me ajuda. Ela é crente, oração, começou com clamor, né? Tô grávida. E se eu não abrir o olho, é sorvete e pizza direto. Meu Deus. Eu tento manter o equilíbrio, mas meu neném, pelo visto, não é nada fitness. Diz aqui a nossa ouvinte. Eu tô com experiência nessa área, que a minha filha tá grávida, você sabe, vai fazer 8 meses agora, ela tá com essa conversa aí, eu digo, você não sossega a boca não. Comendo pra 2. Que vai dar ruim isso aí. Mas não tem esse negócio, gente? Mas o JR, outra coisa interessante que eu acho que engorda esses 42% aí do consumo de alimentos não saudáveis, tá? Talvez aqui desses... não sei quantos foram consultados, né? Mas eu creio que a maioria deve ser cliente também. Por quê? Me diz 3 coisas que toda festa tem: bolo, refrigerante e salgadinho. Kit crente.
Toda festa, igreja, toda festa. Você Mas tem que se não tiver fugir isso, vai disso. ter o quê? Pois é, tem Fala outras pra mim. coisas. Pastor, fala pra mim. Pode se criar. Se não, me ajuda aí. Vai ter o quê? Como é que chama aquele negócio? Suco. Gelatina? Mas gelatina é uma boa. Gelatina no lugar do bolo. O problema não é o que tem na festa, o problema é quem está na festa. Vocês estão falando todos juntos, vamos lá. Tem o equilíbrio. É o quê? Eu tô dizendo que o problema não é o que tem na festa. O problema é quem está na festa, que deve ter o equilíbrio. Tem que tomar cuidado. Não, mas o pastor tá falando. Não, encher na cara de tudo, irmão. O senhor tá certo, mas o que o pastor tá falando é que você vai numa festa, tem. Aí você diz não. Você vai na outra festa, tem. Você diz não. Você vai na outra festa, tem. Você diz não. Na outra festa começa aí, um dia tem só. Tem festa que não tem jeito, você tem que, senão você vai ficar com fome ali o tempo todo, porque é só refrigerante e salgadinho. E outra coisa, JR, mesmo que você esteja aí fazendo sua dieta para tentar, né, evitar esses exageros ou o que seja, né, você vai em qualquer festa que você vá, né, como pastor, alguém diz assim, pastor, leva um pedacinho de bolo, aí bota quase que metade do bolo pra você levar. Nossa, que generoso. Pastor, olha, senta aqui, vou trazer aí traz um pratinho cheio de salgadinho. O senhor tá reclamando? Coisa boa é ser pastor, hein, pastor? Não, eu acho que a gentileza, não da gentileza em si, mas olha, tem lá na minha igreja. Pode dizer não tem também, pastor. Meus, Você tipo pode assim, dizer não, pastor, né? eu vou sentar perto do senhor, porque quando eu ia falar isso agora. Onde vem bastante comida, então pode comer Mas, à Jota, vontade. na festa, você perguntou sobre a festa, muitos irmãos têm feito suco natural. Suco natural. O bolo não tem jeito, o bolo tem que ter Tem mesmo. que ser suco natural. O suco natural. O da muito caixinha é tão ruim quanto o refrigerante. Natural. Pode ser feito, pode ser feito. O sábado mesmo eu tava numa festa, Não precisa contar. Na verdade, tinham 3 sabores. Um era natural, os outros 2 não eram. Eu fiquei só no natural. E tem algumas alternativas daquela jantinha. Com arroz, com franguinho desfiado. Existe lá o pene, né? Pene o irmão. Tá mudando. Que festa que o irmão tá falando? O irmão tá falando de festa. Não é caro. Não é caro. Jantinha com arroz, mas tá mudando. A coxinha é mais barato. Toma suco Depende, depende como você faz. Existe possibilidade. É lógico que depende. É lógico, depende. Aí depende também. Você vai fritar, você vai encomendar, você vai. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para um cozinheiro de mão cheia, rapaz. É o Anderson da Metodista Wesleyana Ebenezer de Campo Grande, uma figuraça maravilhosa. Tem uma equipe, tem um time. Eles cozinham maravilhosamente bem. Ele deve estar adorando o assunto de hoje. Maravilha. O Anderson faz com muito carinho e muita atenção. Agora aqui um ouvinte nosso, mora nos Estados Unidos, já está dizendo que lá é muito difícil manter o equilíbrio, porque a comida tem um preço, por exemplo, ela está citando aqui, um hambúrguer custa 99 cents. Um hambúrguer custa menos de $1. O refrigerante custa 99 cents, refil. Pra beber Pode beber até cair de Coca-Cola, de Guaraná. No Guaraná não tem. Pizza grande, pastor Manuel de Mané, não é aquela pizzazinha mini não. $5. Então realmente você tem as promoções, né? Promoção, combo. Milkshake tem um combo, você compra o combo e tomba depois, que não tem como. Então realmente a tentação fica grande. Mas vocês só estão falando de comida por quê? Vocês estão com dificuldade nessa área? É a dificuldade maior? Que eu segui, comprar por impulso. Complicado é a comida. Irmã Edeni, comprar por impulso. Eu sabia que essa parte ia sobrar pra mim. Mas é a menina da mesa que começa. Eu sabia porque eu sou mulher e eu tenho que assumir que isso parte mais das mulheres, entendeu? Tá. Não é um problema. Mas graças a Deus eu não passo por esse problema. Eu sou bem realista. Não. Eu sou bem realista, assim, tudo que eu compro porque realmente eu preciso e eu vou usar. Não existe nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhuma bolsa. As meninas que estão me ouvindo agora, quando entram lá no meu apartamento, as meninas olham e falam, esse monte de bolsa, não sei o quê. Gente, mas são coisas que é ao longo dos anos e são coisas que não dá pra ir ficar se desfazendo. Entendeu? Só que tem um detalhe, eu uso todas, eu não abro mão. Entendeu? Então, todas têm um propósito, cada uma tem um dia. Deixa eu só entender. Bolsas e sapatos. Qual o motivo da risadinha dos pastores? Quem vai representar? Vocês estão falando todos juntos outra vez. Qual dos 3 vai representar? O Hélio. Eu só ri. O mais novo, vai lá, o mais novo. Porque eu identifico muito com a fala dela.
né? Porque tem em casa. Você imaginou a uma cena? que gosta muito de sapato e bolsa. Minha filha, com certeza. Demais, sapato e Oxi. bolsa. Quanto Entendi. mais, melhor. Só por causa disso. Não, Só a por minha, causa disso. A minha não é. Pastor Ricardo riu de outra maneira. Eu ri de outra maneira porque eu vi em outras pessoas, em outras irmãs. Ah. Não lá em casa. A minha não tem esse problema, não. Certo. O pastor Tá Manuel de Mato, 3 filhas e uma esposa? Pô, só pode falar, Eu não vou nem comentar que a minha tá aqui, o sangue de Jesus tem poder. Não, e quando Eu quero ir ela pra casa entrou, vivo. e quando ela entrou, eu vi a bolsinha. pula essa, Ai, que pula essa, gracinha. Ô, JM, a parte que eu achei engraçada é que ela começou dizendo que ela não tem esse problema. E disse que quando as amigas vão no apartamento dela, que abre, toma um susto de tanta bolsa. Eu Presta fico atenção. imaginando o seguinte, você imagina, peraí, que eu pra vou. assustar, Você imagina se tivesse, né? Essa pergunta, né? Me deu um momento a réplica. Pois mas não, é a questão Edeni- do impulso, Ó, mas eu completei dizendo que foram coisas que foram compradas ao longo de uma vida, tá vendo? Não pegou essa parte. Mas eu não pode compro, não. doar, Mas falando bem sério agora, eu não tenho realmente, porque é assim, dinheiro não dá em árvore, né, gente? E ele não aceita desaforo. Depende. Então, assim, essa coisa de você compra Depende, realmente. e depois você olha e fala, meu Deus, pra que eu comprei isso? Não, de fato, graças a Deus, porque deve Muito ser bem. muito ruim. E trabalho? Esse negócio de excesso de trabalho vamos combinar, né? Tem duas questões. Todo mundo acha que trabalha muito e ganha pouco. Então essa questão de ver trabalho, às vezes você vai analisar, a pessoa perde muito tempo no trabalho. Então é algo ruim também. E principalmente as pessoas que trabalham muito para buscar o dinheiro. E aí muitas vezes há um equívoco nisso aí. Inclusive há um adágio, né? Segundo um ditado, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, geralmente, segundo os especialistas, há muitas pessoas que querem investir no tempo e aí investem errado no trabalho, fadiga e não consegue o objetivo que é o dinheiro. Trabalho errado. E trabalha errado. E pode ser Então, também muita que gente nós aqui em particular, né, tenhamos aqui uma ideia do trabalho dentro de um outro contexto. Mas se nós formos analisar, né, a nossa função como pastores, né, é um trabalho. Né? O trabalho em si. E aí o que acontece? Às vezes nós nos excedemos no exercer desse trabalho que é a nossa vida ministerial, ao ponto de esquecermos o tempo da família, esquecermos o tempo de nós mesmos, da nossa saúde, tanto emocional como física, de esquecer coisas que são prioritárias e que dão sustentabilidade ao desenvolvimento desse trabalho. E o excesso dele, né, é o que tem trazido grandes problemas à nossa classe pastoral. O senhor sabe que se existe alguém trabalhando em excesso, é porque tem alguém trabalhando pouco. E tem alguém trabalhando nada também. Tem a galera que não está fazendo nada. O trabalho em excesso, ele foge daquele equilíbrio que vale para o alimento, que vale para a compra. Olha como o equilíbrio, ele ajuda a gente a desenvolver isso aí. Trabalhar muito para um pode não ser muito para outro, porque a história de vida daquela pessoa é de produtividade, a pessoa produz. E tem outro que trabalha menos tempo, ótimos resultados, daquele que trabalha muito e não produz resultado algum. Cara, isso não é uma coisa assim matemática. É verdade. Você vai dizer assim, não, 8 horas é pouco, 8 horas é muito. Depende muito da dinâmica, da maneira como a pessoa lida com aquilo, mas o fato aqui é que muita gente está destacando a questão do trabalho. São 27% dos entrevistados. O outro aqui é exercício físico. Fora o Ricardo e a Edeni, ter esse problema pra administrar. entendeu? Fora o Ricardo, a Edeni, o Manuel e o Hélio, tem problema nessa área, não? Olha, hoje foi o primeiro dia meu de exercício, mas eu sofri, já não tô querendo nem voltar por causa amanhã. do tema, Tá eu sabia do tema, né? Recebeu o tema ontem e começou mas o fez em exercício excesso. hoje. Eu quase morri hoje de fazer aquele negócio, eu tô aqui quebrado. Não, JF, fora eu, por quê? Eu nem, só não eu tenho, nem... só não pratico exercício dirigido, mas 2 vezes por semana eu jogo meu futebolzinho. Olha aí, Ó, já é alguma ajuda coisa. bastante. Qual posição? Quanto tempo? 1 hora, mais ou menos? 1 hora cada um? Não, um é 1 hora e 40 minutos. Tá bom. Né? E o outro vai dependendo se você perde ou ganha. Você isso aí. continua, Qual a né? posição? Qual a Legal. posição? Eu jogo de ponta direita. Ponta Olha, direita. existe mais essa função. Normalmente. É da minha época, mas ela ainda Normalmente, existe. o time que o senhor joga tem algum reserva?
Não que tenha reserva. Tem times de fora que se o time que eu jogar perder, o outro time eu quero saber se não perder, a gente vai jogando. Quero saber se o senhor joga no time dentro ou se o senhor joga fora. Não. Joga dentro. Muito bem. O reserva, independente da posição, é aquele que quando você cansa, você fala fascinação, entra aí no meu lugar, cara, vai, já tá lá fora, ele roda. Rodízio. Muito bem. Posições interessantes, né, Jota? Consumo de bebida alcoólica. Lateral externo. Consumo de bebida alcoólica. Muita gente está começando nessa vida cedo. Esse aqui vai ser um problemaço. Mas vai ser pior ainda se as coisas não mudarem. Porque tá tudo muito fácil, o acesso é fácil, tem muita festa, tem uma ordem, tem uma estrutura, tem uma organização, mas a situação para esse ponto aqui não está fácil. Vários dos nossos ouvintes dizendo aqui que gostam de fazer caminhada longa, a outro aqui dizendo, ano passado eu fui parar no médico, muito inchada, eu descobri, sabe o que é? Fast food e macarrão. Excesso de açúcar no sangue, eu fiquei horrorizada com tanta comida que faz mal para a saúde, diz aqui um ouvinte. Outra ouvinte aqui dizendo, JR, durante a gravidez eu fiz dieta, a caminhada até a véspera do parto, tudo com orientação médica, pois esse negócio do bebê quer comer, entendeu? Pode causar sérios problemas como pressão alta, a grávida tem que ter muito cuidado com isso, é mais complicado do que a gente pensa. JR, o homem é mais objetivo, se vai comprar o sapato, é só o sapato. A mulher vai comprar bolsa, mas leva o salto alto de brinde, conta aqui, ouvinte. Gente, é pra combinar. É isso mesmo? É pra combinar, com certeza. 11h50 na 93 FM. Na 93 FM, JR Vargas. E o Debate 93. Entra em vigor hoje a legalização da maconha para uso recreativo no Canadá. Segundo o governo canadense, o objetivo principal é deter o mercado negro e promover a conscientização. No entanto, funcionários de saúde pública e a polícia se preocupam com o consumo por adolescentes e motoristas. O cara tá dirigindo. Por outro lado, alguns especialistas em dependência química afirmam que a proibição é mais nociva do que a própria substância. Será? O governo enviou uma mensagem a 14 milhões de famílias destacando os aspectos básicos, inclusive advertências sanitárias e a necessidade de se manter a maconha longe de crianças e animais de estimação. Vocês sabem que a legalização das drogas é tema da campanha política. E eu quero ouvir a opinião dos queridos debatedores, não sobre a campanha política, porque cada um tem a sua opinião e é livre para mantê-la, e aqui a gente trata esse assunto com o máximo respeito para evitar que alguém seja agredido ou que alguém se sinta agredido. Entretanto, quando esse assunto ganha repercussão mundial a ponto de nós discutirmos aqui, é sinal de que há um interesse nessa discussão. E eu pergunto o que pensam vocês sobre esse assunto, como sempre, a partir da menina da mesa. O que me preocupa os especialistas dizem que a proibição é pior, chega a ser pior do que o próprio uso. Eu não entendo de onde as pessoas têm esse pensamento, mesmo sendo, entre aspas, especialista, né? Quando eu acho que qualquer substância que altera o seu raciocínio, a sua conduta, que vai te deixar em êxtase, como é que isso pode trazer benefício a ser liberado assim, né? Então, isso, a gente sempre, por mais que eu não espiritualize tudo, eu não sou bitolada, eu nunca fui uma crente bitolada, mas eu sempre procuro olhar pelo lado espiritual das coisas, né? O próprio Jesus, o próprio Deus, o nosso Deus nos diz que o mundo ele jaz no maligno. Então, são coisas que vão vindo e vão chegando e todo mundo, e algumas pessoas começam a batalhar para que isso seja regulamentado, seja liberado, coisas seríssimas, o que pode causar, por exemplo, como aqui alguém fuma lá o seu famoso, né, baseadinho, que é o nome mais comum que se dá, e vai dirigir. A pessoa entra em êxtase, em transe, e aí impossível não acontecer
alguma coisa que venha causar uma tragédia com alguém que não tem nada a ver. Por quê? Porque foi liberado e, segundo os especialistas, proibir é pior do que o próprio uso. Eu que Deus nos também guarde. essa afirmação dos especialistas ditos aqui. Né? Eu necessito que eles me convençam realmente do contrário, uma vez que geralmente é a porta de entrada para outras drogas. Com certeza. Né? Então, o fato também de deter o mercado negro, coisa e tal, até que ponto isso teria esses efeitos, né? Então, quer dizer, é um assunto muito delicado, muito e questionável. Muito sério, né? Exatamente. Muito sério. Porque é uma questão aí de saúde pública, né? A verdade é que esse assunto sempre vem de uma forma muito sutil, muito elegante, até nas palavras, de que especialistas falando, as pessoas pensam, puxa vida, são pessoas que entendem do assunto que estão falando isso. Agora, na prática diária, você vê seu filho de 13 anos entrar e sentar na sala e pegar um cigarro de maconha e fumar na tua sala, só a mãe que vê isso sabe o preço que é. Pastor está acostumado a ouvir isso no gabinete diariamente. Especialista talvez não ouve isso. Mães que estão chorando, pedindo pelo amor de Deus, orando e pedindo ajuda para que seus filhos se libertem das drogas, porque começou com a maconha. Eu tenho casos lá na igreja. Hoje está na cocaína, no crack e assim vai embora. Eu estou dizendo que todo maconheiro vai ser cracudo ou cheirar cocaína, não. Mas estou falando de uma realidade prática. Não é de algo teórico escrito em papel. Eu estou falando do que acontece no dia a dia. Portanto, eu sou totalmente contra dessa questão de legalização da maconha e de qualquer outro tipo de droga. Acho até que até bebida alcoólica o Brasil deveria levar mais a sério, como alguns países aí fora. Certeza. Muito bem, queridos debatedores, nós precisamos encerrar o programa de hoje em razão do horário eleitoral que bate à nossa porta. Muito obrigado a vocês, queridos debatedores, pela palavra, pela tranquilidade na exposição aqui das suas opiniões sobre o tema. Muito obrigado aqui a Edeni, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos. JR, eu que agradeço, um beijo para minha esposa que está aqui comigo e um abraço a todos. Muito obrigado, reverendo Hélio Tomás. Um abraço a todos os nazarenos que completam 60 anos no Brasil. Parabéns. Que Deus abençoe a todos e 110 anos no mundo. Maravilha, parabéns. Muito obrigado, pastor Ricardo Pinudo. Valeu, Jota. Quero mandar um abraço para minha igreja, a primeira igreja Batista do Recreio. Amanhã começa o Summit lá, convidar todo mundo. E convidar você também a curtir a nossa página, Craques da Paz, e conhecer um pouco mais sobre o ministério. Muito obrigado, Marcela Bastos. Vamos para os aniversariantes, pastor Evani Marambaia, da comunidade evangélica do Fubá, em Cascadura, e pastora Ana Regina Cunha, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Maravilha, em Guarati. Parabéns aos nossos queridos pastores aniversariantes do dia de hoje. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, vamos apresentar o nome dos aniversariantes e de suas igrejas aqui muito bem representadas. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, orando também para que Deus dê força e saúde emocional, espiritual e física àqueles que os acompanham. Vamos orar especialmente pela vovó Ruth, avó da Marcela Bastos. Nós vamos orar pelo consolo aos que estão com seus corações enlutados, pedindo a graça do Senhor sobre as suas vidas. Vamos orar pelo Rio, pelo Brasil, por essas eleições que nós estamos vivendo plenamente nesses dias. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te dou graças em primeiro lugar pela vida da pastora Ivani, Senhor. Muito obrigado por mais um ano de vida que a tua filha completa na tua presença. Também pastora Ana Regina, que a tua boa mão esteja sobre ela. Deus, a minha segunda oração é que o Senhor tome, Senhor, a irmã Ruth em tuas mãos. Entre com providência, traga cura sobre a vida dela. Que haja manifestação do teu poder agora, meu Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu oro por esta nação. Eu oro por este estado, meu Deus. Eu oro, Senhor, pelo debate em que falamos nesta manhã a respeito de chamado. Dá discernimento para o teu povo, meu Pai, para que cada um encontre a tua boa, perfeita e agradável vontade. Também, Senhor, contra estas questões de legalizações e outras coisas mais da maconha, nós repreendemos toda a ação de Satanás em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.